A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nesta manhã, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês daquilo que Deus tem ministrado no meu coração de uma forma particular. Tem ministrado no meu coração sobre discipulado, tem ministrado no meu coração sobre cuidar de almas, tem ministrado no meu coração sobre a importância de um acompanhamento de perto das ovelhas. E que, infelizmente, às vezes, pela igreja ser tão grande, pelos grupos, né, se estenderem dentro das igrejas, isso dificulta o trabalho de um pastor se aproximar mais perto, estar mais perto, acompanhando as ovelhas de forma particular. A palavra fala que o Senhor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas escutam a sua voz. Ou seja, o pastor, ele sempre está próximo às ovelhas. A função do pastor é sempre estar perto das ovelhas, acompanhando a vida espiritual, acompanhando a casa, a família. E infelizmente nós temos visto que pelas igrejas se estenderem tanto, crescerem, né, em tantos grupos, dentro de tantos grupos, dentro de tantos ministérios criados dentro da igreja, isso termina dificultando um pouco esse acompanhamento. E o discipulado tem ficado carente, tem se ausentado dentro das igrejas. Mas o mais importante, nós não podemos esquecer, que é cuidar de almas, que é cuidar de vidas, que é acompanhar essas vidas, que é acompanhar essas almas dentro das igrejas, né? Aquelas que estão dentro e aquelas que também estão fora, que estão se chegando a Deus, se aproximando a Deus. Então o Senhor tem ministrado muito isso no meu coração, que por muitas vezes, por falta de discipulado, por falta de um acompanhamento de alguém maduro espiritualmente, para acompanhar uma ovelha, ou seja, também acompanhar aquele soldado, aquele missionário, aquele evangelista que já está na linha de frente, que já está na presença de Deus já há um tempo, para que ele também permaneça na fé. Porque muitas vezes nós sabemos que quem vai até o campo minado, quem visita o campo minado em prol da evangelização, quem vai nos campos aonde muitas vezes os grupos de igreja não vão, somente eles sabem a realidade que passa em batalhas de nível espiritual, em questão de luta espiritual, e muitas vezes por falta desse discipulado, nós não temos um acompanhamento. Por muitas vezes, por falta desse discipulado, nós não temos esse preparo, nós ficamos descobertos espiritualmente, sem cobertura espiritual dos nossos líderes, sem cobertura espiritual dos nossos pastores que estão acima de nós. Então eu gostaria de deixar essa palavra como meio uma reflexão, né, que nós possamos nos preocupar mais com Deus da obra, como Mateus 6 diz, para que a gente possa estar na intimidade com Deus, assim nós vamos nos fortificar nele, vamos nos fortalecer nele, para aí sim fazermos a obra de Deus e não ao inverso. Muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus, nós criamos grupos dentro da igreja e não fazemos o mínimo. E estamos indo despreparados, estamos indo à batalha sem armadura. E assim a gente cai, assim nós caímos. Então nós estamos nos últimos dias, não dá para brincar de luta espiritual, não dá para brincar de fazer a obra de Deus, e nós temos que estar com Deus da obra. É necessário que nós estejamos com o Deus da obra. E o Senhor tem muito ministrado isso no meu coração, porque quão difícil é um missionário, um evangelista, ir no campo minado e muitas vezes estar despreparado no que diz respeito a sem cobertura espiritual, porque este acompanhamento tem se ausentado nas igrejas. Isso é muito triste. Muitas vezes eu tenho visto isso e vivenciado isso, que a realidade de quem vai para fora, evangelizando um campo minado, indo nas casas,
visitando, atendendo pessoas que vêm até nós, até mesmo em escritório, cada um trabalha numa situação, mas quem é ativo no ministério sabe. Quem muitas vezes está em linha de frente, em batalha na evangelização, muitas vezes se sente desprotegido no que diz respeito a discipulado, a um acompanhamento, a uma ajuda. E quando nós caímos, ou quando de repente o nosso irmão cai, a igreja julga, a igreja aponta. E essa não é a função da igreja. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão com todos, deixar essa reflexão, porque nós precisamos, nos dias de hoje, não dá mais. Nós estamos numa apostasia muito grande, nós estamos numa dificuldade até mesmo de estarmos de pé na obra, de estarmos de pé sem vacilar, sem cair, como diz a palavra. Estamos ali batalhando dia a dia. E talvez, e muitas vezes, por aqueles que estão com o ministério ativo dentro das igrejas, não tenham essa visão de como é fazer a obra fora das igrejas. E não consegue compreender como é fazer a obra fora da igreja, a nível de você ir até as casas, ir até as pessoas, ir até o prostituto, ir até a prostituta e fazer a obra e anunciar a palavra. Então, eu gostaria mesmo de falar sobre a importância de um discipulado, a importância de nós nos preocuparmos com Deus da obra, de nos fortalecer com o Deus da obra, porque talvez, muitas vezes, nós somos descredibilizados, porque aqueles que estão acima de nós não têm a mesma visão de evangelismo e não sabem, não conseguem nos compreender o que é fazer a obra fora, o que é evangelizar fora, e só tem aquela visão de um campo fechado, de ministérios fechados dentro das igrejas. Então, o Senhor tem ministrado muito isso no meu coração, tem muitos missionários caindo, muitos pastores, evangelistas, eu digo isso a nível de todo o cristão, fé cristã, muitos caindo por falta de discipulado, um olhar de perto, uma preparação de perto. Cada um vem com uma realidade, com uma educação diferente, com feridas, com traumas, com libertações. E precisamos ser acompanhados de perto. Cada um tem uma dor, né? Mateus diz que um homem bom não precisa de médico, né? Então, nós estamos todos dentro da igreja para sermos cuidados, tratados por Deus e pelos nossos líderes. Por isso que é muito importante. Deus tem me dado uma palavra, tem ministrado no meu coração uma palavra que diz em Mateus 25:31, que ele fala assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de beber, me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então o Senhor tem ministrado muito no meu coração, que quando a gente faz um discipulado, quando a gente cuida de pessoas, nós estamos fazendo a obra de Deus exatamente o que Ele pediu para nós, o que Ele nos requereu. Né? Muitas vezes nos perdemos tanto com a obra de Deus, achando que dentro de grupos só existe aquele nível de evangelização, que só aquilo é evangelizar. E muitas vezes esquecemos de ouvir um irmão, prestar um abraço, prestar um ombro, prestar o nosso tempo. Está muito difícil de encontrar hoje um homem e uma mulher de oração maduro, experiente, para edificar os mais novos, para edificar aqueles que estão vindo nessa caminhada, que estão vindo nessa anunciação, nesse evangelismo. Então, o Senhor tem muito falado comigo nessa parte.
O que nós precisamos tomar um pouco de cuidado é que muitas vezes aqueles que não têm a mesma visão ou não estão no mesmo campo de evangelização descredibiliza e acha que não existe evangelização dentro daquele nível. Ah, mas isso daqui para mim não é evangelização, isso daí para mim não é Deus. E você não pode descredibilizar aquilo que você não vive ou que talvez você não conheça. Ou talvez colocar Deus dentro de uma caixinha e achar que o seu Deus é só aquilo que você vive, só aquilo que você entende ou só aquilo que você estudou. Até porque a obra de Deus é prática, é exercício, é isso que nos dá propriedade para falar. O que é realmente o evangelismo? É o que cada um vive, é o que cada um luta, é o que cada um passa para estar de pé por amor ao evangelho, por amor a Jesus. Então quero deixar aqui essa reflexão para todos, para que todos possam pensar um pouquinho. Será que eu tenho cuidado mais da obra de Deus ou eu tenho buscado mais o Deus da obra? Como Mateus 6,6 fala. Eu tenho me aproximado mais de Deus, ficado mais firme para aí sim eu anunciar, ou eu tenho cuidado mais de tantos afazeres, de tantas comunidades, de tantos ministérios, e de repente nem é isso que o Senhor quer, né? Então eu gostaria de deixar aqui essa reflexão. Deus abençoe, fique com Deus e até mais.